E se eu te dissesse que a sua vida financeira não está sendo definida pelo seu trabalho, nem pelas suas oportunidades, mas por algo muito mais profundo que você carrega dentro de si todos os dias? Algo invisível, algo silencioso, algo que você repete sem perceber e que está moldando o seu destino enquanto você acredita que está apenas vivendo a sua rotina? A maioria das pessoas pensa que falta dinheiro, falta sorte, falta oportunidade. Mas e se o verdadeiro problema for outro? E se o seu futuro já estiver sendo escrito agora, pelos pensamentos que você aceita como verdade dentro da sua mente? Porque existe uma lei invisível operando em silêncio. Uma lei que não aparece nos olhos humanos, mas governa decisões, caminhos, escolhas e resultados. E essa lei não respeita religião, idade ou condição social. Ela responde apenas a uma coisa: o estado da sua mente. E aqui entra algo que poucos conseguem perceber. Em muitas tradições espirituais e ensinamentos antigos, existe a ideia de que o ser humano não é apenas corpo, mas consciência. E que aquilo que você guarda no coração e na mente se torna o reflexo da sua realidade. A Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E essa não é apenas uma frase religiosa, é uma chave sobre destino. Porque se isso for verdade, então o que você pensa repetidamente não é apenas pensamento, é criação, é construção invisível, é semeadura de futuro. E talvez por isso tantas pessoas oram por mudança, mas continuam vivendo os mesmos resultados, porque não basta pedir. É preciso transformar a mente que sustenta a vida que você está vivendo agora. E a pergunta que fica é perigosa. Se Deus te desse exatamente o que sua mente sustenta hoje, sua vida mudaria ou continuaria igual? Fique comigo até o final, porque você vai entender a história de um homem comum que descobriu que não era o mundo externo que estava controlando sua vida, mas a forma como ele pensava, acreditava e reagia internamente, sem perceber, todos os dias. E quando ele entendeu isso, nada nunca mais foi o mesmo. O silêncio daquela pergunta não desapareceu quando ele tentou ignorá-la. Pelo contrário, ficou mais alto. E se tudo que você acredita sobre dinheiro estiver errado? Ela ecoava como um martelo dentro da mente, quebrando certezas antigas que ele nunca tinha questionado. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Não era o mundo externo que estava em crise. Era a forma como ele havia aprendido a enxergar o mundo. Pela primeira vez, ele percebeu algo desconfortável. Talvez ele nunca tivesse pensado de verdade, apenas repetido o que lhe ensinaram. E isso doía, porque se os pensamentos dele tinham sido pequenos até ali, então a vida que ele estava vivendo não era um acaso, era uma consequência. Ele se levantou no escuro, olhando para o nada, como se procurasse respostas no próprio silêncio da casa. E foi nesse momento que outra verdade surgiu, ainda mais profunda. A mente não apenas pensa, ela cria limites invisíveis que parecem reais. Ele começou a entender que o problema nunca tinha sido o dinheiro. O problema era a programação interna que dizia: isso não é para você, você não pode, isso é difícil demais. E sem perceber, ele tinha obedecido essas vozes a vida inteira. Respirou fundo. Pela primeira vez, não aceitou essas crenças como verdade, apenas como algo que foi instalado. E então surgiu a pergunta que abriu uma fenda no seu destino. Se tudo isso foi aprendido, então será que também pode ser desaprendido? Naquela noite, algo dentro dele começou a se mover. Ainda não era mudança, mas já não era mais ignorância. Era o início do despertar. E ele ainda não sabia. Mas ao questionar a própria mente, ele acabava de atravessar a primeira porta de um caminho sem volta. Ele não sabia exatamente em que momento aquela transformação começou a ganhar forma real dentro dele, mas havia uma diferença clara entre a versão dele de ontem e a versão que agora permanecia acordada naquela madrugada.
O mundo continuava o mesmo do lado de fora, as ruas, as casas, as preocupações comuns da vida, tudo parecia inalterado. Mas dentro dele, algo tinha sido deslocado de lugar, como se uma engrenagem antiga tivesse sido forçada a girar depois de anos enferrujada. O pensamento da noite anterior ainda não tinha perdido força. Se tudo isso foi aprendido, então será que também pode ser desaprendido? Essa pergunta não era mais apenas curiosidade, era uma ruptura. E toda ruptura interna, uma vez iniciada, começa a cobrar decisões. Ele se sentou novamente, agora com a mente mais inquieta do que cansada. Pela primeira vez, observava a própria vida como se não fosse o protagonista automático de tudo aquilo, mas um espectador que finalmente acordou dentro da própria história. E o que ele viu não foi confortável. Viu padrões repetidos, escolhas adiadas, medos disfarçados de prudência, sonhos enterrados sob responsabilidades que nunca tinham sido questionadas. E, principalmente, viu uma coisa que o incomodou profundamente. Ele não tinha vivido de forma consciente, tinha apenas reagido. Reagido ao dinheiro, reagido às dificuldades, reagido ao medo, reagido às opiniões dos outros, reagido às circunstâncias. E naquele instante, ele entendeu algo que parecia simples, mas que carregava um peso destrutivo quando realmente compreendido. Quem vive reagindo nunca cria o próprio destino, apenas sobrevive ao destino dos outros. Ele levantou da cadeira e começou a andar pela casa. Cada passo parecia um pensamento diferente. A mente, antes confusa, agora começava a organizar o caos em camadas. E no meio disso tudo, uma ideia surgiu com força crescente. Se a mente foi programada, então existe um programador. E se existe um programador, também existe a possibilidade de reprogramação. Mas isso exigia algo que ele nunca tinha praticado de verdade: responsabilidade total. Não responsabilidade pelas circunstâncias externas, mas responsabilidade pelos próprios pensamentos. Ele parou em frente a um espelho. O reflexo parecia o mesmo de sempre, mas algo na forma como ele se via havia mudado. Antes, ele enxergava apenas limitações. Agora, ele começava a enxergar construção. E uma pergunta surgiu de forma quase instintiva, como se não viesse dele, mas de algo mais profundo. Quem você seria se nunca tivesse acreditado nas suas limitações? Ele não respondeu imediatamente, porque a resposta não era simples. Na verdade, a ausência de resposta já era uma resposta. Ele não sabia. E esse não saber era mais poderoso do que parecia, porque significava que ele nunca tinha explorado a versão real de si mesmo, apenas a versão condicionada. Sentou novamente, mas agora com uma intenção diferente. Pegou um papel, algo que não fazia há muito tempo, e começou a escrever tudo o que acreditava sobre dinheiro, sucesso, valor pessoal e capacidade. Sem filtro, sem tentar parecer positivo. Apenas a verdade crua que habitava sua mente. E conforme escrevia, percebeu algo perturbador. Quase tudo o que ele acreditava não era dele. Eram frases herdadas, medos herdados, limitações herdadas. Dinheiro é difícil de ganhar. Precisa de sorte para enriquecer. Não é para qualquer um. Melhor não arriscar. Cada frase parecia mais antiga do que a própria consciência dele. E mesmo assim, tinha dirigido cada escolha importante da sua vida. Ele olhou para aquele papel e sentiu algo entre raiva e lucidez. Eu não vivi minha vida. Eu repeti uma programação. E essa percepção não trouxe desespero, trouxe responsabilidade. Porque se aquilo era programação, então não era destino fixo, era estrutura alterável. Ele se lembrou da pergunta inicial que havia quebrado sua noite. E se tudo que você acredita sobre dinheiro estiver errado? Agora, essa pergunta tinha um peso diferente. Não era mais filosófica, era prática, era perigosa.
porque se estivesse errado, então toda a trajetória dele precisava ser reavaliada. E isso significava uma coisa: mudança. Mas mudança verdadeira não começa com entusiasmo, começa com desconforto, e ele estava começando a sentir exatamente isso. Não era motivação, era confronto interno. Naquela madrugada, ele entendeu algo que mudaria a forma como ele lidaria com o próprio futuro. A mente não muda quando você deseja mudar. Ela muda quando você não aguenta mais permanecer igual. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e tomou uma decisão silenciosa, mas definitiva. Não era uma promessa emocional. Era uma linha interna sendo traçada. Ele não sabia exatamente como iria mudar sua vida. Não tinha um plano detalhado, nem garantia de sucesso. Mas tinha algo mais importante do que isso naquele momento: consciência. E consciência, uma vez despertada, não aceita mais dormir da mesma forma. Ele se levantou novamente, olhou para o papel cheio de crenças antigas e, em vez de rasgar ou ignorar, deixou ali como estava. Porque agora ele entendia que o primeiro passo não era destruir o passado, era enxergá-lo sem ilusão. Antes de voltar para o quarto, ele fez a última pergunta da noite, não para o mundo, mas para si mesmo. Se eu continuar exatamente como estou, onde estarei daqui a 5 anos? A resposta não veio em palavras, veio em sensação. E essa sensação foi suficiente para ele entender que o caminho de volta à ignorância já não era mais possível. A partir dali, qualquer escolha teria peso. E sem perceber completamente a dimensão disso, ele acabava de iniciar a fase mais importante da sua jornada, a transição de alguém que apenas pensa para alguém que começa a assumir o controle do próprio pensamento. Na manhã seguinte, o mundo parecia ter a mesma aparência de sempre, mas para ele havia algo estranho em cada detalhe. As pessoas na rua caminhando apressadas, os sons comuns da cidade, a rotina repetida de todos, tudo aquilo que antes passava despercebido, agora parecia carregar uma espécie de mensagem silenciosa. Ele não tinha dormido de verdade. O corpo descansou, mas a mente continuou ativa, como se tivesse sido aberta e não conseguisse mais voltar ao estado original. Havia uma diferença importante agora. Ele não estava mais apenas vivendo pensamentos. Ele estava observando pensamentos. E isso mudava tudo. Durante o café da manhã, percebeu algo simples, mas profundo. Antes, ele tomava decisões no automático. Escolhia sem questionar. Repetia hábitos sem perceber. Agora, até o ato de segurar uma xícara parecia mais lento, mais consciente, como se cada gesto carregasse uma camada de significado que ele nunca tinha notado. Foi então que a realidade começou a se reorganizar dentro da mente dele. Ele lembrou do papel da noite anterior, as frases que havia escrito, as crenças que pareciam suas, mas não eram. E quanto mais pensava nisso, mais uma verdade desconfortável crescia. Se tudo aquilo foi aprendido, então ele não era o autor da própria mente. Era apenas o resultado dela. Essa ideia não era pequena, ela era perigosa. Porque se a mente podia ser programada sem consentimento consciente, então a maior parte da vida de uma pessoa poderia estar sendo conduzida por algo que ela nunca escolheu. E foi nesse ponto que uma nova camada de percepção se abriu. Ele começou a observar as pessoas ao redor com outro olhar, não com julgamento, mas com reflexão. Viu nos olhos delas o mesmo padrão que começava a reconhecer em si mesmo. Repetição, automação, crenças invisíveis guiando decisões visíveis. Então, uma pergunta surgiu, mais forte do que todas as anteriores. Quantas vidas estão sendo vividas sem consciência de quem realmente está no controle? Ele sentiu um leve desconforto ao pensar nisso, porque a resposta parecia maior do que ele conseguia suportar naquele momento.
Mas, ao mesmo tempo, havia algo libertador em perceber que ele não estava sozinho nessa condição. No entanto, a diferença agora era clara. Ele tinha visto, e quem vê não consegue mais fingir que não viu. O dia seguiu, mas ele não era mais o mesmo dentro dele. Enquanto realizava pequenas tarefas, uma batalha silenciosa acontecia. De um lado, a mente antiga tentava puxá-lo de volta para a zona conhecida, para o automático, para o confortável. Do outro, uma nova consciência insistia em permanecer acordada, questionando cada movimento, cada pensamento, cada decisão. Foi durante uma situação simples que o conflito se tornou evidente. Ele recebeu uma mensagem que antes teria ignorado ou respondido de forma automática. Nada importante, apenas algo comum. Mas por um segundo, ele percebeu o impulso de agir sem pensar. E esse pequeno intervalo entre impulso e ação foi suficiente para ele parar. Ele não respondeu imediatamente. E isso foi uma revolução interna, porque pela primeira vez ele não era escravo da reação. Ele estava entre o estímulo e a resposta. E naquele espaço invisível, ele sentiu algo novo: poder. Não um poder externo, não dinheiro, não status, mas o poder de escolha consciente. Ele repetiu mentalmente: eu não preciso reagir como eu sempre reagi. E essa frase simples começou a desmontar anos de condicionamento. Ao longo do dia, ele percebeu outro detalhe importante. A mente antiga não desaparece quando você decide mudar. Ela luta. Ela oferece argumentos, ela cria justificativas, ela tenta convencer você de que voltar ao antigo padrão é mais seguro. E ele começou a perceber essas vozes internas com mais clareza. Não vale a pena tentar. Você não vai conseguir mudar tudo isso. Isso é coisa de gente diferente. Melhor continuar como está. Antes, essas frases eram ordens invisíveis. Agora, começavam a parecer o que realmente eram: ruídos de um sistema tentando manter o controle. E então veio uma virada interna ainda mais profunda. Ele entendeu que não precisava eliminar essas vozes de imediato. Ele precisava apenas não obedecer. Porque o poder não estava em não ouvir, estava em não seguir. Ao final da tarde, ele já não via o dia como antes. Não era mais apenas uma sequência de tarefas. Era um campo de observação. Cada momento parecia revelar uma parte do funcionamento da mente humana. E, principalmente, do funcionamento da própria mente. Quando voltou para casa, sentou-se novamente no mesmo lugar da noite anterior. Mas agora não havia confusão. Havia clareza crescente. Ele pegou o papel novamente, aquele mesmo onde havia escrito as crenças antigas, e observou em silêncio. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ele não sentiu apenas que aquelas crenças eram falsas. Ele sentiu que elas eram opcionais. E essa percepção mudou tudo. Porque algo que é verdade absoluta prende, mas algo que é opcional pode ser substituído. Ele começou a escrever ao lado das antigas crenças novas afirmações, não como fantasia, mas como direção. Dinheiro responde à forma como eu penso e ajo. Disciplina cria resultados que motivação não sustenta. Eu posso aprender o que não sei. Eu não sou limitado pelo meu passado. Não havia emoção exagerada nessas frases. Havia construção. E enquanto escrevia, percebeu algo essencial. Ele não estava tentando se convencer de algo. Ele estava treinando uma nova forma de pensar. E isso era diferente de tudo o que já tinha feito antes. A noite chegou novamente, mas dessa vez não havia o mesmo peso da ignorância anterior. Havia algo mais estruturado dentro dele. Ainda não era certeza. Ainda não era domínio, mas já não era caos. Antes de dormir, ele fez uma pergunta que agora parecia mais madura, mais real. Se eu continuar praticando consciência todos os dias, o que eu posso me tornar? E dessa vez, a resposta não veio como medo, veio como possibilidade.
E possibilidade, quando sustentada pela consciência, começa a se transformar em destino. Ele adormeceu com essa última ideia, ecoando na mente, mas algo havia mudado de forma irreversível. Mesmo dormindo, a consciência parecia não desligar completamente. Era como se uma parte dele tivesse aprendido a observar até mesmo o próprio silêncio interno. E isso não era conforto, era evolução. Naquela madrugada, sonhos estranhos começaram a surgir. Não eram sonhos comuns, desconexos. Pareciam fragmentos da própria vida reorganizados de forma simbólica. Ele via situações antigas, decisões que tomou, oportunidades que deixou passar. Mas agora tudo parecia diferente, como se ele estivesse assistindo não a lembranças, mas a consequências. Em cada cena, uma mesma sensação surgia. Ele poderia ter feito diferente, e essa percepção atravessava o sonho como uma lâmina silenciosa. Mas no meio desse turbilhão mental, algo novo também começou a emergir. Em algumas cenas, ele não era mais o mesmo de antes. Ele se via reagindo de forma diferente. Em alguns momentos, ele dizia não. Em outros, ele insistia onde antes desistia. Em outros ainda, ele simplesmente permanecia firme enquanto o antigo ele teria recuado. E isso gerava uma estranha sensação de esperança dentro do próprio sonho, como se duas versões dele estivessem coexistindo, uma baseada no passado, outra nascendo a partir da consciência. Quando acordou, já não foi o mesmo despertar de sempre. Não houve aquela transição lenta entre sono e realidade. Foi como se ele já estivesse desperto antes mesmo de abrir os olhos. O corpo acordou depois da mente, e isso o assustou um pouco, porque agora ele sentia que não conseguia mais voltar completamente ao estado de ignorância de antes. E isso trazia uma responsabilidade que ele ainda não sabia nomear completamente. Levantou-se, mas não foi direto para a rotina automática como antes. Ficou parado por alguns segundos, observando o próprio quarto, como se estivesse reconhecendo um lugar familiar, com novos olhos. E uma percepção simples surgiu. Tudo ao redor dele continuava igual, mas ele não. Durante o dia, essa nova consciência começou a ser testada de forma prática. Pequenas situações começaram a revelar se aquilo que ele tinha entendido na teoria realmente tinha raiz na prática. A primeira delas foi quase insignificante. Um incômodo leve, uma situação comum, algo que antes o faria reagir sem pensar. Mas dessa vez, houve pausa. Um intervalo invisível entre o impulso e a ação. E nesse intervalo, ele se lembrou. Eu não preciso ser a minha reação automática. E isso foi suficiente para mudar o desfecho daquele momento. Ele não reagiu como antes. E ao não reagir, algo interno se fortaleceu. Não era vitória externa, era domínio interno. Mas a mente antiga ainda estava lá, observando, e ela não desistia facilmente. Ao longo do dia, ele percebeu algo importante. Quanto mais consciente ele se tornava, mais resistência interna surgia. Pensamentos de dúvida voltavam com mais frequência. Uma espécie de tentativa da mente antiga de recuperar território. Isso não vai durar. Você está exagerando. Isso é só uma fase. Mas agora, ele já não confundia essas vozes com a verdade. Ele começou a observar esses pensamentos como se fossem nuvens passando, não ordens a serem obedecidas. E isso era uma mudança profunda, porque antes ele acreditava em tudo o que pensava. Agora, ele começava a questionar até mesmo o próprio pensamento. No meio da tarde, ele se pegou refletindo sobre algo que havia ignorado por toda a vida. A maioria das decisões que ele tomava não eram decisões, eram respostas automáticas baseadas em medo ou conforto. E isso o fez parar. Se isso era verdade, então ele não estava realmente vivendo escolhas conscientes.
Ele estava repetindo padrões. E então veio uma pergunta ainda mais profunda. Se eu mudar meus padrões, eu mudo minha vida ou eu mudo minha identidade? Essa pergunta não tinha resposta imediata, porque ela tocava algo mais profundo do que hábitos. Tocava quem ele acreditava ser. Ao final do dia, ele voltou para casa com a mente mais ativa do que nunca. Mas não era mais confusão. Era uma espécie de construção interna acontecendo em tempo real. Ele se sentou novamente no mesmo lugar de antes, mas agora aquele espaço já não era apenas um local físico. Era quase um ponto de observação da própria mente. Ele pegou novamente os papéis antigos e as novas anotações, e pela primeira vez ele percebeu algo essencial. Não existia uma batalha entre ele e o mundo. A batalha era entre versões dele mesmo, a versão programada e a versão consciente, e nenhuma delas iria desaparecer facilmente. Mas uma delas estava sendo alimentada agora. E isso definia tudo. Antes de dormir, ele já não fazia perguntas sobre dinheiro apenas. Ele fazia perguntas sobre existência. Quem está pensando quando eu penso? O que em mim é real? E o que foi instalado? E essas perguntas não traziam medo. Trazem expansão, porque ele estava começando a perceber algo que mudaria todo o rumo da sua jornada. O verdadeiro poder não é mudar o que você faz, é mudar o nível de consciência de quem faz. Nos dias seguintes, algo começou a ficar ainda mais evidente. A transformação não seguia uma linha reta. Havia momentos de clareza intensa, onde tudo parecia fazer sentido, como se ele tivesse finalmente assumido o controle da própria mente. Mas também havia momentos de retorno, onde velhos padrões tentavam recuperar espaço, como ondas insistindo em voltar para a praia, mesmo depois de recuarem. Ele começou a perceber que evolução não era um estado permanente. Era um exercício contínuo. Isso mudou completamente a forma como ele encarava a própria jornada. Antes, ele acreditava que mudança era algo que acontecia de uma vez, um ponto de virada, uma decisão, agora tudo será diferente. Mas agora, ele via algo mais real, mais duro e ao mesmo tempo mais poderoso. Mudança era repetição consciente. Era escolher de novo, e de novo, e de novo. Mesmo quando a mente queria desistir, mesmo quando o corpo queria voltar ao conforto, mesmo quando as emoções pediam o caminho mais fácil. E foi nesse período que ele começou a entender a verdadeira natureza da disciplina. Não era força bruta, não era rigidez, não era punição, era a capacidade de permanecer consciente quando o automático tenta assumir o controle. Em uma dessas manhãs, ele acordou com a mente mais pesada. Não havia um motivo específico, apenas aquela sensação antiga de desânimo tentando se infiltrar novamente. Era como se o sistema interno estivesse testando sua resistência. E por um instante, ele quase voltou ao padrão antigo, quase. Mas agora existia algo diferente entre impulso e ação, um espaço. E nesse espaço, ele respirou fundo e lembrou de tudo o que havia vivido até ali. Não como teoria, mas como experiência. Ele não era mais completamente o mesmo de antes. Isso era um fato. Então, pela primeira vez, ele não perguntou como me sinto hoje, mas sim, que tipo de pensamento eu estou permitindo dominar minha mente agora? E essa pergunta mudou o estado interno quase instantaneamente. Ele se levantou, mesmo sem motivação. E ao se levantar, percebeu algo que antes passava despercebido. A motivação não precedia a ação. Ela surgia depois. Isso desmontava uma das maiores ilusões que ele carregava a vida inteira. Ele não precisava sentir vontade para agir. Ele precisava agir para criar vontade, e essa inversão de entendimento começou a reprogramar sua forma de viver. Durante o dia, ele começou a observar outra coisa ainda mais profunda.
As pessoas ao redor continuavam vivendo em um padrão de repetição tão natural que nem percebiam. Reclamações automáticas, decisões adiadas, sonhos tratados como algo distante ou um dia talvez. E ele não julgava isso. Agora ele entendia, porque ele também já tinha sido assim. A diferença é que agora ele tinha visto o mecanismo por trás, e quem vê o mecanismo não consegue mais fingir que não existe. Em um momento específico do dia, ele teve uma conversa simples com alguém próximo. Nada extraordinário, mas enquanto ouvia, percebeu algo inquietante. A forma como aquela pessoa falava sobre dinheiro, sobre oportunidades e sobre a própria vida era exatamente o tipo de programação que ele mesmo tinha começado a identificar em si. E isso o fez pensar: quantas pessoas vivem repetindo limitações que nunca questionaram? Mas dessa vez, ele não ficou apenas na reflexão. Ele percebeu outra coisa mais importante. Ele também estava no processo de sair desse mesmo ciclo. E isso exigia mais do que consciência, exigia consistência. Naquela noite, ao voltar para casa, ele já não buscava respostas externas. A busca havia mudado de direção. Agora, ele observava o próprio funcionamento interno como um laboratório vivo. Ele percebeu que cada decisão pequena estava treinando uma versão dele mesmo. Cada escolha de disciplina fortalecia uma identidade. Cada escolha de conforto reforçava outra. E a pergunta deixou de ser sobre o que fazer para ficar rico e passou a ser: quem eu estou me tornando com cada decisão que tomo hoje? Essa pergunta começou a pesar mais do que qualquer outra, porque ela tirava o foco do resultado futuro e colocava o foco na construção presente. Antes de dormir, ele percebeu algo que o deixou em silêncio por alguns minutos. Ele não estava mais tentando mudar a vida. Ele estava mudando o tipo de pessoa que teria naturalmente uma vida diferente. E essa diferença era sutil, mas absolutamente decisiva. Porque não se tratava mais de conquistar algo, se tratava de se tornar alguém. E naquele ponto da jornada, ele começou a entender uma verdade que não tinha retorno. O futuro não responde ao que você deseja, responde ao que você se tornou. Os dias começaram a ganhar um novo tipo de densidade. Não eram mais apenas sequências de horas passando, mas camadas de consciência sendo testadas o tempo todo. Ele já não se via como alguém tentando mudar de vida, mas como alguém em constante observação de si mesmo. E isso, por si só, já alterava profundamente a forma como ele existia no mundo. Mas a mente antiga ainda não tinha desistido. Ela voltava de forma sutil, quase inteligente. Não mais com gritos evidentes, mas com pequenas sugestões disfarçadas de lógica, de prudência, de realismo. Você já mudou o suficiente por agora. Não precisa exagerar. Talvez seja melhor manter o equilíbrio. Não vá rápido demais. E ele começou a perceber algo crucial. A mente que o limitava não era violenta. Era convincente. Ela não tentava destruí-lo. Tentava convencê-lo a permanecer o mesmo. E esse era o verdadeiro perigo. Porque aquilo parecia racional, mas não era liberdade. Era manutenção de padrão. Foi em uma dessas manhãs que ele teve uma percepção ainda mais profunda, enquanto caminhava pela cidade. As pessoas apressadas, os rostos concentrados em problemas, as conversas repetindo preocupações semelhantes, tudo aquilo começou a formar um padrão claro na mente dele. Não era apenas vida cotidiana, era repetição coletiva. E então veio a pergunta que ficou martelando durante todo o trajeto. Se a maioria das pessoas pensa de forma parecida, será que a maioria está presa no mesmo nível de consciência? Ele não respondeu de imediato, porque essa pergunta não pedia opinião, pedia observação. E quanto mais ele observava, mais percebia que a diferença entre as pessoas não estava no esforço visível, mas na forma invisível como pensavam antes de agir.
Algumas pessoas reagiam ao mundo. Outras começavam a criar a partir dele, e ele queria entender qual desses dois grupos ele estava realmente construindo dentro de si. Ao longo do dia, ele enfrentou um dos maiores desafios desde o início da sua jornada interna: a tentação de voltar ao automático. Não era um grande evento, era algo simples, cotidiano. Mas justamente por ser simples, era perigoso. Porque a mente antiga sempre atacava no trivial, no pequeno, no que parecia irrelevante. Ele percebeu um padrão. Cada vez que uma decisão exigia esforço consciente, surgia uma justificativa interna para evitar esse esforço. E dessa vez, ele parou no meio do impulso. Não por força emocional, mas por consciência. E fez algo diferente. Ele não discutiu com o pensamento. Ele apenas observou. E nesse simples ato de observar, sem obedecer, algo dentro dele começou a se reorganizar. Ele percebeu que não precisava vencer a mente antiga em um confronto direto. Ele precisava apenas não alimentá-la. E aos poucos, ela perdia força. Não porque foi destruída, mas porque deixou de ser seguida. Naquela tarde, ele se sentou sozinho por um tempo maior do que o habitual e começou a refletir sobre algo que vinha emergindo com mais intensidade: identidade. Ele percebeu que não era apenas sobre mudar hábitos, era sobre reconstruir quem ele acreditava ser, porque hábitos são superficiais, mas identidade é o centro. E enquanto refletia, uma pergunta atravessou sua mente com força incomum. Se eu continuar agindo como a pessoa que eu quero ser, até quando a pessoa que eu fui vai existir? Essa pergunta não tinha resposta simples, porque implicava em dissolução de uma versão antiga de si mesmo. E isso não é confortável. É necessário, mas não confortável. Naquela noite ele percebeu algo que não tinha percebido antes. Ele já não tinha medo do desconhecido externo. O que ainda causava tensão era o desconhecido interno. Quem ele se tornaria se continuasse nesse caminho? Que decisões ele tomaria quando não houvesse mais referência antiga para segurar? Ele não sabia, mas pela primeira vez, isso não o paralisava. Isso o chamava. E esse chamado interno era diferente de tudo o que ele já tinha sentido. Antes de dormir, ele não buscou respostas. Apenas permaneceu em silêncio por alguns minutos, observando a própria mente como quem observa um oceano que ainda não aprendeu a atravessar. E então, uma última percepção se formou com clareza. Não era ele que estava mudando a vida. Era a vida que começava a responder à mudança dele. E isso significava que a responsabilidade agora era total. Porque não havia mais como voltar a fingir ignorância. Ele já tinha visto demais para esquecer. Nos dias que se seguiram, a sensação de não poder voltar atrás deixou de ser apenas uma percepção intelectual e se tornou um estado interno constante. Não era pressão externa, nem cobrança de alguém. Era algo mais profundo, uma consciência que não conseguia mais se desativar completamente. Ele começou a notar que até os momentos mais simples carregavam uma espécie de teste invisível. Cada decisão pequena parecia perguntar, sem palavras, se ele ainda era governado pelo automático ou se já estava assumindo responsabilidade real sobre a própria direção. E isso começou a transformar até o que antes era banal. O modo como ele acordava, o modo como ele se alimentava, o modo como ele respondia às situações do dia. Nada disso parecia mais neutro. Tudo parecia construção. Mas junto dessa clareza, surgiu também um novo tipo de desconforto. Não o desconforto da confusão como antes, mas o desconforto da responsabilidade. Porque agora ele entendia que não existia mais espaço para a ignorância confortável. Cada escolha era um reforço de identidade, e isso pesava. Em um determinado dia, ele percebeu algo que o fez parar por alguns minutos no meio da rotina. Ele estava repetindo um gesto automático, algo pequeno,
quase insignificante, quando de repente percebeu, ele não estava consciente naquele momento. Isso o incomodou mais do que deveria, porque agora estar inconsciente já não era natural, era perceptível. Ele respirou fundo e fez algo novo. Em vez de seguir o fluxo automático, ele interrompeu o próprio comportamento e ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando. E nesse intervalo, ele percebeu uma verdade simples, mas extremamente poderosa. A consciência não precisa de tempo para mudar tudo. Ela precisa apenas de presença no momento certo. Ele não tinha mudado o dia inteiro, mas tinha mudado aquele instante, e isso era suficiente para começar a reprogramar o padrão. Com o passar das horas, ele começou a enxergar a vida de uma forma ainda mais estruturada, não como uma sequência aleatória de eventos, mas como um campo de repetição de escolhas internas. O mundo externo parecia apenas refletir o que estava sendo sustentado por dentro. Isso trouxe uma pergunta inevitável. Se minha realidade é um reflexo dos meus padrões internos, o que exatamente eu estou repetindo todos os dias sem perceber? Essa pergunta começou a persegui-lo de forma silenciosa, não como ansiedade, mas como investigação. Ele começou a observar mais atentamente seus próprios pensamentos e percebeu algo desconcertante. A maioria deles não era realmente nova. Eram variações das mesmas ideias, dos mesmos medos, das mesmas interpretações antigas. E ele entendeu que não estava apenas tendo pensamentos, ele estava reciclando pensamentos. E isso explicava muita coisa. Naquela noite, ao sentar sozinho novamente, ele percebeu algo que mudou o nível da própria percepção. Antes, ele achava que o problema era a falta de conhecimento. Depois achou que era falta de disciplina. Agora, ele começava a enxergar algo mais profundo. O problema não era o que ele sabia ou deixava de saber. Era o nível de consciência a partir do qual ele operava. Isso não se resolvia apenas com informação. Se resolvia com observação contínua de si mesmo. Ele fechou os olhos por alguns minutos e começou a perceber a própria mente em funcionamento. Não para controlá-la imediatamente, mas apenas para reconhecê-la. Pensamentos surgiam, alguns úteis, outros repetitivos, outros claramente automáticos, e ele começou a entender algo essencial. Ele não era os pensamentos, ele era aquele que observava os pensamentos. E essa distinção parecia pequena, mas era estrutural. Porque se ele não era os pensamentos, então ele não precisava obedecer a todos eles. Naquele momento, uma sensação diferente começou a surgir. Não era euforia, não era emoção exagerada, era estabilidade. Como se pela primeira vez ele estivesse começando a se posicionar dentro de si mesmo. Não como vítima, não como reflexo, mas como observador consciente. E isso mudou o tom da jornada. Antes de dormir, ele não fez mais perguntas sobre o futuro como algo distante e misterioso. Ele fez uma pergunta mais prática, mais real. Que tipo de mente eu estou construindo hoje dentro de mim? E essa pergunta passou a substituir muitas outras, porque ele entendeu que o futuro não era algo que chegaria até ele. Era algo que já estava sendo formado dentro dele, a cada pensamento que ele escolhia manter. Nos dias seguintes, essa nova forma de viver começou a se aprofundar de maneira silenciosa, quase imperceptível para qualquer observador externo, mas intensa dentro dele. Não havia mais aquela sensação de ruptura dramática entre antes e depois. O que existia agora era algo mais perigoso e mais real, uma construção contínua de consciência. Ele já não acordava mais apenas para cumprir o dia. Ele acordava para observar o que o dia faria com ele e o que ele faria com o dia. E essa inversão mudou tudo. Ainda assim, a mente antiga continuava presente, não como uma presença dominante, mas como um eco persistente.
Às vezes ela surgia em forma de cansaço emocional, às vezes em forma de dúvida racional, às vezes apenas como uma sugestão sutil de retorno ao conforto. Você já está indo bem, não precisa ir tão fundo. Isso é complicado demais para manter. Talvez você esteja pensando demais. Mas agora ele já não discutia com essas vozes. Ele apenas as reconhecia. E seguir em frente mesmo assim se tornou a nova forma de liberdade. Em um determinado dia, enquanto observava pessoas no caminho, ele teve uma percepção que o atravessou com uma clareza desconfortável. Não era julgamento, era compreensão. Ele percebeu que a maioria das pessoas não estava realmente consciente do próprio padrão de vida. Elas apenas se moviam dentro dele. Acordar, trabalhar, reagir, reclamar, esperar, repetir. E tudo isso parecia normal porque era coletivo. Então veio a pergunta que ficou mais forte do que as outras. Se todos vivem no automático, em que momento alguém realmente começa a viver de forma consciente? Ele não encontrou resposta imediata, mas sentiu que a resposta não estava fora. Estava na ruptura individual desse padrão, na decisão silenciosa de observar antes de reagir, de pensar antes de repetir, de escolher antes de seguir. E isso não era teoria para ele agora, era prática diária. Nesse período, algo novo começou a acontecer. Ele passou a perceber as próprias emoções com mais nitidez. Antes, as emoções simplesmente o dominavam. Agora, ele começava a perceber o surgimento delas como eventos internos, não como ordens. Um incômodo surgia. Ele observava. Uma vontade de desistir aparecia. Ele observava. Uma dúvida tentava crescer. Ele observava. E essa observação começou a criar uma espécie de espaço interno. Um espaço entre o que acontecia dentro dele e o que ele fazia com aquilo. E nesse espaço nascia a verdadeira escolha. Em um dos momentos mais simples do dia, ele se viu diante de uma situação pequena, mas reveladora. Algo que antes geraria uma reação automática. Mas dessa vez, ele parou. Não por hesitação, mas por consciência. E percebeu algo profundo. A vida não estava exigindo mudanças grandes o tempo todo. Ela estava testando pequenas decisões repetidas. E eram essas pequenas decisões que moldavam tudo. Ele começou a entender que disciplina não era um evento extraordinário. Era uma sequência de microdecisões conscientes que ninguém vê, mas que constroem tudo. E isso o levou a uma nova pergunta interna. Quantas versões de mim existem dentro das minhas escolhas diárias? Essa pergunta ficou com ele ao longo do dia, porque ele começou a perceber que não existia apenas ele. Existia o ele automático, o ele consciente, o ele cansado, o ele disciplinado, o ele que desistia e o ele que insistia, e cada decisão alimentava uma dessas versões. Naquela noite, ele voltou para casa com uma sensação diferente. Não era mais confusão interna, era entendimento progressivo. Ainda havia luta, ainda havia oscilação, mas agora havia direção. Ele se sentou sozinho e percebeu algo que antes passava despercebido. Ele já não buscava ser motivado, ele buscava ser consistente, e isso era uma mudança estrutural. Antes de dormir, ele refletiu sobre tudo o que vinha vivendo e chegou a uma conclusão que não parecia emocional, mas inevitável. Ele não estava tentando mudar sua vida. Ele estava aprendendo a não abandonar a própria consciência. E isso, mais do que qualquer outra coisa, começava a definir o seu futuro. Com o passar dos dias, essa ideia começou a se tornar o centro de tudo o que ele vivia. Não abandonar a própria consciência. Não era um conceito bonito para repetir mentalmente. Era uma prática constante que exigia vigilância interna o tempo inteiro. E ele começou a perceber o quanto isso era raro.
Porque viver consciente não é um estado confortável, é um estado ativo. E o mundo, ao redor dele, parecia ter sido construído exatamente para o oposto. Distração, velocidade, repetição, estímulo constante. Tudo empurrando a mente para fora de si mesma. Ele começou a entender algo que antes passava despercebido. Não era difícil mudar a vida. Era difícil permanecer presente o suficiente para não voltar ao automático. Em uma manhã comum, ele se viu diante de um daqueles momentos simples que antes não teriam qualquer importância. Mas agora cada pequeno instante parecia carregar um peso invisível. Ele estava prestes a tomar uma decisão trivial quando percebeu que já estava inclinando para o automático novamente. Não era algo grande. Era quase imperceptível, mas ele percebeu e parou. Esse simples parar começou a se tornar o ponto central da sua transformação. Ele não lutava mais contra a mente, ele interrompia o padrão. E nesse intervalo entre impulso e ação, algo novo acontecia. Ele não se sentia mais preso ao que surgia dentro dele. Ele começava a se sentir separado do fluxo automático. E isso era estranho, mas libertador. Ao longo daquele dia, ele percebeu algo ainda mais profundo. A mente antiga não desaparecia, ela apenas perdia a autoridade. Antes, ela parecia ser o comando. Agora, ela era apenas uma voz entre outras possibilidades. E isso mudava completamente a dinâmica interna. Em determinado momento, enquanto caminhava sozinho, uma reflexão surgiu com força inesperada. Ele percebeu que não estava apenas mudando hábitos, não estava apenas tentando ser mais disciplinado ou mais focado. Ele estava mudando o lugar de onde as decisões vinham. E isso era diferente de tudo, porque hábitos podem ser copiados, técnicas podem ser aprendidas, motivação pode ser estimulada, mas mudar o centro interno de decisão, isso é transformação real. E então veio uma pergunta que o atravessou profundamente. Se eu mudar a origem das minhas decisões, eu ainda serei a mesma pessoa? Essa pergunta não tinha resposta simples, porque mexia com identidade, memória e percepção de si mesmo. E pela primeira vez, ele começou a sentir algo parecido com transição real de identidade. Não era mais apenas eu tentando mudar. Era algo mais profundo acontecendo. O antigo eu começando a perder centralidade. E isso não é suave, é um processo de dissolução. Naquela tarde, ele enfrentou um momento em que o velho padrão tentou retornar com mais força. Um pensamento antigo, uma justificativa confortável, uma lógica familiar. Tudo parecia razoável, tudo parecia seguro. Mas agora ele via o mecanismo, e ver o mecanismo muda tudo. Ele percebeu que o conforto mental não era sinônimo de verdade, era apenas sinônimo de familiaridade. E familiaridade não constrói futuro, constrói repetição. Ele respirou fundo e fez algo simples, mas decisivo. Não seguiu o pensamento. E naquele instante, algo interno mudou novamente. Não foi explosão emocional, foi estabilização. Como se uma parte dele tivesse assumido uma posição mais firme dentro de si mesmo. Isso começou a se refletir nas pequenas atitudes do dia. Menos reações impulsivas, mais pausas conscientes, mais observação, menos automatismo. Ele começou a perceber que a transformação não estava em grandes eventos. Estava em pequenas resistências silenciosas repetidas ao longo do tempo. E cada vez que ele resistia ao automático, algo dentro dele ficava mais sólido. Naquela noite, sozinho novamente, ele percebeu algo que o deixou em silêncio por um longo tempo. Ele não estava mais apenas aprendendo a mudar. Ele estava aprendendo a se sustentar dentro da mudança. E isso era diferente, porque mudar pode ser momentâneo, mas sustentar exige identidade. Ele se perguntou quase em voz baixa: quantas pessoas começam a mudar, mas desistem da nova versão de si mesmas antes dela se formar? Essa pergunta ficou sem resposta.
mas deixou um entendimento profundo. E antes de dormir, ele já não buscava explicações para o futuro. Ele buscava consistência no presente, porque agora ele entendia algo que não tinha mais como ignorar. O futuro não era construído por intenções, era construído pela continuidade da consciência. A partir desse ponto, a continuidade deixou de ser apenas um esforço e começou a se tornar um novo tipo de identidade em formação. Ele já não precisava se convencer todos os dias de que estava mudando. A mudança não era mais uma ideia que ele perseguia, mas um processo que ele já não conseguia interromper sem perceber a própria incoerência. E isso trouxe uma nova camada de realidade, responsabilidade silenciosa. Não havia mais espaço para o "talvez amanhã eu comece". Não havia mais espaço para o "quando eu estiver motivado". Não havia mais espaço para o "quando tudo estiver mais fácil", porque ele já tinha visto demais. E quem vê não volta completamente ao estado anterior. Mesmo assim, havia algo curioso acontecendo. Quanto mais consciência ele desenvolvia, mais ele percebia que não se tratava de eliminar dificuldades. As dificuldades continuavam ali, apenas mudavam de forma. Antes, elas estavam no exterior. Falta de dinheiro, limitações, circunstâncias. Agora, elas estavam no interior. Consistência, disciplina, permanência. E ele começou a entender que a verdadeira transformação não elimina o conflito. Ela muda o lugar do conflito. Em uma manhã particularmente comum, ele acordou com uma sensação diferente. Não era entusiasmo nem cansaço. Era algo mais neutro, mas extremamente importante. Clareza sem emoção. E isso o fez perceber algo essencial. Antes, ele dependia de estados emocionais para agir. Motivação, inspiração, energia. Agora, ele começava a agir independente deles. E essa foi uma das viradas mais importantes da sua jornada. Porque ele percebeu que emoções não eram mais o motor da sua vida, eram apenas sinais. E sinais não comandam decisões. Durante o dia, ele se viu novamente diante de pequenas situações que antes passariam despercebidas, mas agora funcionavam como espelhos. Cada escolha simples revelava o nível de consciência em que ele estava operando naquele momento. E ele começou a notar algo que o surpreendeu. Não existia uma versão única dele ao longo do dia. Existiam variações constantes, momentos de alta consciência, momentos de distração, momentos de quase recaída, momentos de domínio. E ele entendeu que não se tratava de ser perfeito. Se tratava de reconhecer rapidamente quando estava deixando de ser consciente. E voltar. Sempre voltar. Esse voltar começou a se tornar o verdadeiro centro da prática. Não era nunca cair, era não permanecer caído. Em um momento específico da tarde, ele teve uma percepção mais profunda enquanto observava o ambiente ao redor. Ele percebeu que a vida das pessoas parecia organizada em torno de padrões invisíveis que se repetiam com precisão quase automática. Horários, comportamentos, respostas emocionais, reações sociais. E ele não via isso como algo errado. Ele via como algo não questionado. E isso fez surgir uma reflexão interna. Se alguém nunca questiona seus padrões, como essa pessoa saberia que existe outra forma de viver? A pergunta não buscava resposta no mundo externo. Ela apontava para dentro. Porque ele percebeu que a diferença entre consciência e inconsciência não estava no que as pessoas fazem, mas no fato de elas perceberem ou não o que estão fazendo. Naquela noite, ele voltou para casa com menos ruído interno do que antes. Não porque a mente havia se tornado silenciosa, mas porque ele havia aprendido a não se perder dentro dela. E isso mudou completamente a experiência de estar consigo mesmo. Ele já não via a mente como inimiga, nem como guia absoluto, mas como um campo que precisava ser observado continuamente.
Antes de dormir, ele se perguntou algo que antes teria parecido grande demais. Se eu continuar nesse nível de consciência por tempo suficiente, o que inevitavelmente deixará de fazer parte da minha vida? E a resposta não veio como imagem clara, veio como compreensão, tudo aquilo que depende do automático. E isso incluía limitações antigas, padrões antigos e versões antigas dele mesmo. E pela primeira vez, isso não gerou medo. Gerou direção. Os dias começaram a assumir um ritmo diferente, quase como se o tempo deixasse de ser apenas algo que ele passava e começasse a ser algo que ele observava acontecendo. Essa mudança era sutil para qualquer pessoa de fora, mas dentro dele era como se um novo tipo de estrutura estivesse sendo construída em silêncio. Ele já não se assustava mais com os próprios pensamentos. E isso, por si só, era uma mudança profunda. Antes, qualquer pensamento negativo tinha autoridade imediata. Bastava surgir para ser seguido, acreditado, alimentado. Agora, os pensamentos ainda surgiam, mas não tinham mais o mesmo peso. Era como se ele tivesse aprendido a não confundir presença mental com verdade, e essa distinção começou a reorganizar tudo. Em uma manhã comum, enquanto realizava tarefas simples, ele percebeu algo que antes teria passado despercebido. O modo como ele reagia ao ambiente já não era automático como antes. Havia pausas, pequenos intervalos de consciência, instantes onde ele não apenas vivia, mas percebia que estava vivendo. E nesses instantes, algo novo nascia. Escolha. Não a escolha teórica, imaginada, futura, mas a escolha real, acontecendo no momento presente. Ele começou a entender que liberdade não era um estado permanente, mas uma série de decisões conscientes repetidas ao longo do dia. E isso mudou a forma como ele via tudo, principalmente o próprio esforço. Antes ele via esforço como algo pesado, quase como um castigo necessário para alcançar algo distante. Agora, ele começou a enxergar o esforço como o único caminho real de reconstrução interna. E então veio uma percepção ainda mais profunda. Tudo aquilo que ele evitava no passado era exatamente o que estava moldando a vida que ele tinha. E tudo aquilo que ele começava a enfrentar agora era o que estava moldando a vida que ele ainda não via, mas já começava a construir. Em um determinado momento do dia, ele se viu diante de uma situação simples que antes o levaria ao automático. Um pequeno atraso, uma pequena frustração, algo que não teria importância em outro contexto. Mas agora, esse tipo de momento se tornava um campo de observação interna. Ele sentiu a velha reação surgindo, aquela vontade imediata de reclamar mentalmente, de justificar o incômodo, de transformar o pequeno desconforto em narrativa negativa. Mas ele percebeu, e ao perceber, não seguiu. Ficou apenas ali, por alguns segundos, observando o impulso existir sem se transformar em ação. E nesse pequeno intervalo, algo importante aconteceu. O impulso perdeu força, não porque foi combatido, mas porque não foi alimentado. E isso começou a se repetir em outras situações ao longo do dia. Ele percebeu que a mente antiga não era derrotada em grandes batalhas. Ela enfraquecia na ausência de resposta automática. E isso mudou completamente a forma como ele entendia disciplina. Disciplina não era força constante, era interrupção constante do automático, e cada interrupção criava um pequeno espaço de liberdade. Com o passar das horas, ele começou a perceber algo ainda mais profundo. A sensação de identidade antiga já não era tão sólida como antes. Não havia uma ruptura dramática, mas havia uma dissolução gradual. Ele não conseguia mais se identificar completamente com os padrões que antes o definiam. E isso gerava um tipo estranho de vazio. Não um vazio de perda, mas um vazio de transição,
como se uma estrutura antiga estivesse sendo removida e uma nova ainda estivesse em construção. E nesse espaço intermediário, ele começou a sentir algo que nunca tinha sentido com tanta clareza: neutralidade. Nem o antigo eu automático, nem o novo eu consciente completamente formado. Apenas um observador em construção. E isso era desconfortável, mas extremamente verdadeiro. Naquela tarde, enquanto caminhava, uma reflexão mais profunda surgiu. Ele percebeu que a maior parte das pessoas não falhava por falta de capacidade, nem por falta de oportunidade, mas por falta de interrupção do automático. Elas simplesmente continuavam, repetindo, sem pausa, sem questionamento, sem o intervalo entre impulso e ação. E então ele se perguntou: se a maioria das pessoas nunca interrompe o próprio padrão, como elas poderiam mudar o próprio destino? A pergunta não era sobre julgamento, era sobre compreensão. Porque ele também já tinha estado exatamente ali. A diferença agora era que ele tinha visto o mecanismo. E ver o mecanismo muda tudo de forma irreversível. Naquela noite, ele voltou para casa mais silencioso internamente. Não porque não havia pensamentos, mas porque ele já não se perdia neles com tanta facilidade. Ele se sentou sozinho e percebeu algo que o marcou profundamente. Ele já não buscava respostas externas com a mesma urgência de antes. As respostas estavam começando a surgir no próprio processo de observação. E isso indicava algo importante. Ele estava desenvolvendo uma nova forma de inteligência, não intelectual, mas consciente. Antes de dormir, ele refletiu sobre tudo o que vinha acontecendo e percebeu que não existia mais retorno emocional ao estado antigo. Mesmo que ele quisesse, já não conseguia ignorar o que tinha visto. E isso não era prisão, era expansão. Porque agora ele entendia algo que antes não era evidente. O antigo modo de viver não era mais ignorância inocente. Era escolha consciente continuar nele. E essa percepção carregava um peso novo, mas também carregava direção. E antes de fechar os olhos, ele fez a última pergunta da noite, não como dúvida, mas como compromisso interno. Se eu continuar escolhendo consciência todos os dias, qual versão de mim inevitavelmente vai nascer disso? E dessa vez, ele não buscou resposta. Ele apenas permaneceu com a pergunta, porque agora ele entendia. Algumas perguntas não precisam ser respondidas, precisam ser vividas. Os dias começaram a se tornar menos sobre descobertas explosivas e mais sobre construção silenciosa. Aquela fase inicial de choque e revelação já tinha passado. Agora, o que permanecia era algo mais profundo e, ao mesmo tempo, mais exigente, consistência invisível. Ele já não esperava mais grandes viradas internas a cada dia. Entendeu que a verdadeira transformação não faz barulho. Ela acontece no repetido, no comum, no que ninguém percebe. E isso mudou completamente sua relação com o tempo. Antes, ele queria resultados rápidos para confirmar que estava no caminho certo. Agora, ele começou a entender que o próprio caminho era o resultado sendo construído. Mas isso não eliminava os desafios internos. Pelo contrário, em muitos momentos, a mente antiga parecia tentar testar exatamente essa nova estabilidade. Não mais com dúvidas agressivas, mas com cansaço, com distração, com pequenas tentações de voltar ao automático. E ele começou a notar algo importante. A mente não precisa convencer você a desistir de uma vez. Ela só precisa fazer você relaxar a consciência por alguns instantes repetidos, e é assim que o padrão retorna. Em uma manhã comum, ele percebeu isso com mais clareza do que nunca. Estava realizando algo simples, quando se deu conta de que tinha passado vários minutos no modo automático, sem perceber. Não foi um erro grave.
mas foi suficiente para ele observar o mecanismo em ação. E isso trouxe uma nova postura interna. Ele não se culpava mais como antes, mas também não ignorava. Ele apenas ajustava, voltava, recomeçava a consciência, e isso começou a se tornar o verdadeiro centro da sua evolução. Não a perfeição, mas o retorno constante. Durante o dia, ele começou a perceber algo ainda mais sutil. A forma como ele interpretava os acontecimentos já não era a mesma. Situações neutras não carregavam mais automaticamente significado negativo. Havia um espaço antes da interpretação surgir. E nesse espaço, ele podia escolher. Isso parecia pequeno, mas na prática era enorme. Porque antes ele não escolhia interpretações. Ele as recebia como verdades. Agora, ele começava a questionar até mesmo o significado que a mente atribuía às coisas, e isso mudava completamente sua experiência de realidade. Em um momento específico do dia, ele se viu diante de uma pequena frustração. Algo simples, cotidiano, sem grande impacto. Mas a reação interna começou a surgir automaticamente. E ele percebeu, dessa vez, mais cedo, antes que se tornasse narrativa, antes que virasse emoção prolongada. Ele apenas observou, e naquele instante, algo mudou novamente. A emoção não cresceu, ela passou, e isso revelou algo importante. Nem tudo que surge dentro de você precisa permanecer. Essa descoberta trouxe um tipo de força diferente. Não uma força de controle rígido, mas uma força de não envolvimento automático. Ele começou a entender que liberdade emocional não é não sentir, é não se prender ao que se sente sem escolha. Naquela tarde, enquanto caminhava sozinho, uma reflexão mais profunda tomou forma. Ele percebeu que sua vida inteira tinha sido guiada por reações que pareciam naturais, mas nunca tinham sido questionadas. E então surgiu a pergunta que ficou com ele por horas. Se eu não tivesse reagido automaticamente aos meus pensamentos e emoções ao longo da vida, quem eu teria me tornado? Essa pergunta não tinha resposta, mas tinha impacto, porque ela não falava do passado apenas como algo vivido, mas como algo potencialmente evitável. E isso transformava a percepção de responsabilidade. Não uma responsabilidade de culpa, mas de consciência. Naquela noite, ele voltou para casa mais silencioso do que o normal. Não havia euforia, não havia crise. Havia algo mais raro: estabilidade crescente. Ele percebeu que já não buscava mudar tudo de uma vez. Ele buscava permanecer presente por mais tempo consecutivo, e isso era o verdadeiro treinamento. Antes de dormir, ele se sentou por alguns minutos em silêncio. Não para refletir sobre o futuro, mas para sentir o presente sem fuga. E nesse silêncio, uma compreensão se formou com clareza inesperada. Ele não estava tentando se tornar alguém novo. Ele estava deixando de ser automaticamente quem sempre foi. E isso, apesar de simples na forma, era profundo na essência. Porque não se tratava de adicionar algo, mas de parar de repetir o que limitava. E antes de adormecer, ele não fez mais perguntas. Ele apenas permaneceu consciente por alguns instantes a mais do que o habitual. Isso, naquele ponto da jornada, já era transformação suficiente para o dia inteiro. Os dias começaram a adquirir uma nova textura para ele. Não era mais aquela sensação de avanço acelerado ou descoberta constante, mas algo mais estável, quase silencioso, como se a transformação tivesse saído do nível da emoção e entrado no nível da estrutura. E isso, de certa forma, era ainda mais profundo. Porque quando a emoção desaparece, sobra apenas a prática. Ele percebeu que já não estava mais entusiasmado com a mudança como no início. Isso não era um sinal de regressão, era um sinal de maturidade interna. O entusiasmo era substituído por algo mais sólido, compromisso com a consciência. Ainda assim, a mente antiga não desapareceu. Ela apenas mudou de estratégia. Agora,
Ela não tentava mais convencê-lo de que ele não podia mudar. Em vez disso, ela tentava convencê-lo de que ele já tinha mudado o suficiente. Você já evoluiu bastante. Não precisa forçar mais. Agora é só manter o que conseguiu. E ele começou a perceber o perigo disso, porque a mente não precisa te fazer voltar para trás de forma brusca. Ela só precisa te convencer a parar de avançar. E ele viu isso com clareza. Em uma manhã comum, enquanto executava tarefas simples, ele percebeu algo importante. O nível de atenção que ele colocava nas coisas determinava a qualidade da sua experiência interna. Quando ele estava totalmente presente, tudo parecia mais claro, mais leve, mais real. Quando se distraía, tudo voltava a ficar automático, quase mecânico. E isso o fez entender algo essencial. A realidade não mudava. O nível de consciência sobre ela, sim. Durante o dia, ele começou a notar um padrão ainda mais profundo. Não eram apenas pensamentos isolados que o influenciavam, mas cadeias inteiras de pensamentos que se autoalimentavam. Um pensamento levava a outro, que levava a uma emoção, que reforçava uma crença, que justificava uma ação. E tudo isso acontecia em segundos, sem percepção. Agora, ele conseguia ver esse movimento acontecendo em tempo real. E isso mudou tudo, porque antes ele estava dentro da cadeia. Agora ele começava a observar a cadeia. E esse deslocamento de posição interna foi uma das mudanças mais importantes da sua jornada. Em um momento específico do dia, algo simples aconteceu. Uma situação cotidiana gerou uma leve frustração, nada grande, nada dramático, mas o padrão antigo tentou se ativar automaticamente, e por um instante ele quase entrou na reação. Quase, mas algo diferente aconteceu. Ele percebeu antes de reagir. E nesse pequeno intervalo, ele não tentou controlar a emoção. Ele apenas não seguiu o impulso. E isso foi suficiente. A emoção perdeu intensidade sozinha. E ele entendeu algo fundamental. O poder não está em impedir o surgimento do automático, mas em não obedecê-lo imediatamente. Essa descoberta começou a redefinir o que ele entendia como autocontrole. Não era rigidez, era presença. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele teve uma conversa comum com alguém. Mas enquanto ouvia, percebeu algo que antes não perceberia. As palavras daquela pessoa carregavam não apenas opiniões, mas estruturas de pensamento repetidas, crenças não questionadas, padrões de interpretação da realidade. E ele não julgou, ele apenas viu. Isso o fez refletir profundamente. Se as pessoas falam a partir do que acreditam e o que acreditam vem do que repetem, então quantas vidas estão sendo vividas sem nunca serem realmente questionadas? Essa pergunta não o levou a conclusões sobre os outros, mas sobre si mesmo, porque ele também já tinha vivido assim e ainda estava no processo de sair disso. Naquela noite, ao voltar para casa, ele sentiu algo diferente. Não havia mais aquela urgência interna de transformação imediata. Havia uma compreensão mais calma, mas mais firme. O processo era contínuo, e isso exigia permanência. Ele se sentou sozinho e percebeu algo que antes não era claro. A maior mudança não estava nos resultados externos, mas na forma como ele se relacionava com o próprio pensamento. Antes, ele era arrastado pelos pensamentos. Agora, ele começava a caminhar ao lado deles, observando-os sem perder o controle da direção. E isso era uma diferença estrutural. Antes de dormir, ele não buscou respostas nem motivação. Apenas revisou internamente o dia e percebeu algo simples, mas profundo. Ele não havia sido perfeito, mas havia sido consciente por mais tempo do que no dia anterior. E isso, naquele momento, era o verdadeiro progresso. E pela primeira vez, ele entendeu algo sem emoção, apenas com clareza. Não era sobre mudar rápido, era sobre não voltar completamente ao automático. E isso, repetido o suficiente,
muda tudo. Com o passar dos dias, essa nova forma de existir começou a se tornar menos uma descoberta e mais uma base. O que antes exigia esforço consciente o tempo todo começou a ganhar um certo ritmo interno, como se a mente estivesse aprendendo a operar em um novo nível de funcionamento. Mas isso não significava paz constante, significava apenas um novo tipo de vigilância. Ele percebeu que a mente antiga não desaparecia, ela apenas perdia centralidade. E isso era um detalhe importante, porque algo que perde o centro não deixa de existir, apenas deixa de comandar. E essa diferença começou a ficar cada vez mais clara. Em alguns momentos do dia, ele ainda se via preso em pensamentos automáticos, reações rápidas, interpretações antigas. Mas agora existia algo novo, a percepção imediata de que ele tinha saído da consciência. E isso mudava tudo. Antes, ele vivia os pensamentos sem perceber que estava neles. Agora, ele percebia quando estava dentro deles. E esse simples reconhecimento já era suficiente para interromper o ciclo. Não sempre, não perfeitamente, mas com frequência crescente. E isso começou a gerar uma nova dinâmica interna, retorno constante. Ele não tentava mais ser perfeito. Ele começava a praticar voltar para a consciência, voltar para o presente, voltar para a observação. E esse movimento repetido começou a formar uma espécie de eixo interno. Em uma manhã comum, enquanto caminhava, ele percebeu algo que o fez desacelerar por dentro. O mundo continuava igual, mas a forma como ele via o mundo estava mudando em pequenos detalhes. Ele começou a notar que tudo parecia mais revelador do que antes. Situações simples carregavam camadas de significado que antes passavam despercebidas. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque ele tinha mudado o nível de percepção. Então veio uma reflexão silenciosa. Se o mundo não muda, mas a forma de ver o mundo muda tudo, então onde exatamente acontece a mudança real? A resposta não veio como pensamento imediato, veio como compreensão lenta. Dentro, sempre dentro. Durante o dia, ele começou a observar algo ainda mais profundo. A mente não apenas cria pensamentos, ela cria narrativas sobre quem você é enquanto pensa esses pensamentos. Não era apenas eu penso isso, era eu sou isso que penso. E essa identificação era o que mantinha o ciclo antigo vivo. Agora ele começava a separar as duas coisas. Pensamento não era identidade, emoção não era destino, impulso não era ordem. E essa separação começou a gerar um tipo novo de liberdade interna. Em um determinado momento do dia, algo simples aconteceu. Uma pequena frustração, um atraso, algo que antes desencadearia uma reação automática quase instantânea. Mas agora havia um intervalo, e nesse intervalo ele viu o padrão surgir. E não entrou nele, ele apenas observou. E isso foi suficiente para que o ciclo não se completasse. Não houve explosão emocional, não houve luta, houve apenas não participação. E isso começou a se tornar um dos pilares da sua transformação. Mais tarde, ele percebeu algo ainda mais profundo. O maior poder que ele estava desenvolvendo não era controle, mas desacoplamento. Desacoplamento entre estímulo e reação, entre pensamento e identidade, entre impulso e ação. E isso mudou completamente a forma como ele se via. Naquela noite, ao sentar sozinho novamente, ele percebeu algo que não tinha percebido antes com tanta clareza. Ele não estava mais tentando mudar sua vida diretamente. Ele estava mudando o nível de consciência a partir do qual sua vida era construída. E isso não era um objetivo. Era um processo contínuo. Antes de dormir, ele não fez planos, não fez promessas, não criou expectativas. Ele apenas revisou o dia internamente e percebeu algo simples, mas poderoso.
Houve menos automatismo do que ontem e mais presença. E isso, repetido diariamente, não precisa de pressa, só precisa de continuidade. E pela primeira vez, ele entendeu algo de forma definitiva, sem emoção, sem dúvida. A transformação não acontece quando você decide mudar. Ela acontece quando você deixa de abandonar a consciência repetidamente. E naquele ponto, ele já não estava mais apenas mudando. Ele estava sustentando um novo estado de existência. Nos dias que se seguiram, ele começou a perceber algo que ninguém costuma contar sobre o despertar. Ele não vinha sozinho com liberdade. Ele vinha com responsabilidade constante. A consciência que antes parecia uma conquista, agora se revelava como um estado que precisava ser sustentado a cada instante. E isso tinha um preço. Não um preço financeiro, mas um preço interno. O preço de não poder mais ignorar o que antes era automático. Cada pensamento, cada impulso, cada reação agora parecia carregar uma espécie de peso de escolha. E isso, em alguns momentos, era exaustivo. Porque viver no automático é leve, justamente porque não exige presença. Mas viver consciente exige estar presente até quando você não quer estar. E ele começou a sentir isso de forma clara. Em alguns dias, ele acordava e, por alguns segundos, sentia uma vontade quase inconsciente de voltar a ser como antes. Não porque o antigo ele fosse melhor, mas porque era mais fácil. E essa é uma verdade que ele começou a encarar sem romantização. O automático sempre vai parecer mais confortável do que a consciência. Mas conforto não é evolução. Em uma manhã comum, ele percebeu isso de forma ainda mais intensa. Estava diante de uma pequena decisão do dia a dia, algo simples, quase irrelevante para qualquer outra pessoa. Mas dentro dele, aquele momento se transformou em um campo de observação. Ele sentiu o impulso antigo surgir, rápido, familiar, automático. A mente já queria decidir sozinha, sem ele. E por um instante, ele percebeu o perigo disso. Não era uma grande queda que destruía a consciência. Eram pequenas decisões não observadas. Ele parou, respirou e ficou ali entre o impulso e a ação. Esse espaço, que antes nem existia para ele, agora era onde tudo acontecia. E pela primeira vez, ele entendeu algo com clareza absoluta. A liberdade não é fazer o que você quer. É perceber o que você está prestes a fazer antes de fazer. Ele não reagiu. E nesse pequeno gesto, algo dentro dele ficou mais forte. Mas junto com isso, veio outra percepção mais profunda. Cada vez que ele escolhia consciência, ele estava também abrindo mão de uma versão antiga de si mesmo. E isso não era simbólico, era real. Porque a mente antiga não desaparece sem resistência. Ela tenta negociar. Você já está bem assim, não precisa ir tão fundo. Isso é exagero. Você pode relaxar agora. E ele começou a entender algo perigoso nessa voz. Ela nunca mandava voltar para o pior. Ela mandava parar antes do melhor. Naquela tarde, ele teve uma conversa simples com alguém, mas enquanto ouvia, percebeu algo diferente. Ele não estava mais apenas ouvindo palavras. Ele estava observando padrões de pensamento por trás das palavras. Isso trouxe um impacto silencioso. As pessoas não falavam apenas o que pensavam. Elas falavam o nível de consciência em que estavam. E isso mudou completamente sua forma de ver o mundo. Não com julgamento, mas com lucidez. E essa lucidez começou a trazer um tipo de solidão silenciosa. Não solidão emocional, mas uma sensação de que ele já não conseguia mais voltar totalmente para a forma antiga de enxergar a realidade. Porque ver demais muda o ponto de retorno. Naquela noite, ele sentou sozinho e percebeu algo que o fez ficar em silêncio por alguns minutos. Ele não estava mais apenas mudando hábitos. Ele estava mudando o tipo de pessoa que podia ter certos hábitos. E isso era irreversível.
porque hábitos são superficiais. Identidade é estrutural. Antes de dormir, ele fez uma pergunta diferente das anteriores. Não era mais sobre dinheiro, nem sobre sucesso, nem sobre futuro. Era sobre permanência. O que eu preciso abandonar dentro de mim para que essa consciência se mantenha viva? E dessa vez, ele não buscou resposta imediata. Ele entendeu que a resposta não viria em forma de pensamento, viria em forma de escolha repetida. E naquele instante, ele compreendeu algo que marcou profundamente sua jornada. Consciência não é um evento, é um custo diário de presença. Com o tempo, ele começou a perceber que a maior armadilha da transformação não era a ignorância, era o conforto disfarçado de estabilidade. A mente antiga não precisava mais lutar para mantê-lo preso. Ela apenas oferecia pausas, pequenas pausas que pareciam inocentes, mas carregavam um risco silencioso, o retorno ao automático sem perceber. E isso começou a ficar evidente nos detalhes do dia. Ele percebeu que não era difícil ser consciente em momentos importantes. O verdadeiro desafio era permanecer consciente nos momentos comuns, nos gestos simples, nas escolhas pequenas, naquilo que ninguém observa. E foi aí que ele entendeu algo profundo. O destino não é construído nos grandes momentos, mas no que você repete quando ninguém está olhando. Em uma manhã aparentemente normal, ele acordou com uma sensação estranha. Não era regressão, mas uma espécie de neblina mental leve, como se a consciência estivesse menos afiada do que nos dias anteriores. Isso o incomodou. Não porque ele havia falhado, mas porque ele percebeu como é fácil perder sensibilidade sem perceber. Ele se levantou e decidiu observar o dia com mais atenção do que agir no automático. E isso mudou tudo. Cada pequena ação virou um ponto de observação. Cada pensamento virou um evento interno. Cada impulso virou um teste. E ele começou a ver com mais clareza algo que antes passava despercebido. A mente não tenta destruir sua consciência de uma vez. Ela tenta anestesiá-la aos poucos. Um pouco de distração aqui, um pouco de justificativa ali, um pouco de hoje não precisa tanto. E quando você percebe, já voltou, sem perceber que voltou. Naquela tarde, ele teve um momento decisivo. Uma situação simples surgiu, algo que normalmente o levaria a uma resposta automática rápida, mas agora ele já reconhecia o padrão antes dele se completar, e isso mudou o desfecho interno. Ele não reagiu imediatamente, ele observou. E nesse observar, ele percebeu algo novo. O impulso perde força quando não é alimentado pela ação imediata. E isso trouxe uma sensação diferente de poder interno. Não agressivo, não emocional, mas estável. Mais tarde, caminhando sozinho, ele começou a refletir sobre o que estava realmente acontecendo dentro dele. E percebeu algo que o deixou em silêncio. Ele não estava apenas mudando pensamentos, ele estava mudando a velocidade da própria mente. Antes, tudo era imediato. Pensamento vira ação. Emoção vira reação. Impulso vira decisão. Agora havia intervalo. E nesse intervalo nascia a consciência. Ele começou a entender que esse intervalo era o verdadeiro campo de batalha. Não havia luta externa. A luta era entre o impulso automático e a presença consciente. E quem dominava esse intervalo, dominava o destino. Naquela noite, ele sentou novamente em silêncio e percebeu algo mais profundo do que tudo até ali. Ele não estava mais tentando ser alguém melhor. Ele estava aprendendo a não desaparecer dentro de si mesmo. E isso mudou completamente o significado da jornada. Porque antes ele acreditava que o problema era a falta de resultado. Agora, ele via que o verdadeiro problema era a falta de presença contínua. Antes de dormir, ele fez uma pergunta que ficou ecoando por muito tempo dentro dele.
Quantas vezes por dia eu desapareço da minha própria consciência sem perceber? E ele não respondeu. Porque agora ele sabia que a resposta não importava tanto quanto a vigilância. E antes de fechar os olhos, ele entendeu algo essencial. A vida não muda quando você aprende mais. Ela muda quando você para de viver no automático por tempo suficiente para se tornar outra pessoa. Nos dias seguintes, algo começou a acontecer que ele não esperava. A consciência não era mais apenas uma ferramenta de observação. Ela começou a revelar padrões que ele não queria ver. E isso mudou o peso da jornada. Porque é fácil se sentir forte quando você está descobrindo algo novo sobre si mesmo. Mas é diferente quando você começa a enxergar inconsistências que sempre estiveram ali, escondidas pela rotina. Ele percebeu que não bastava estar consciente em momentos isolados. Era preciso sustentar a consciência mesmo quando ela incomodava. E isso começou a testar seus limites de forma real. Em uma manhã comum, ele acordou com uma sensação estranha de resistência interna. Não era vontade de desistir totalmente, mas uma espécie de cansaço mental em permanecer atento o tempo todo. E ele entendeu algo importante. A mente antiga não luta apenas com dúvidas. Ela também luta com fadiga. Ela tenta te fazer relaxar a vigilância. E relaxar a vigilância, para ele, agora significava voltar ao automático. Ele percebeu isso com clareza. E mesmo assim, sentiu o peso da escolha. Porque consciência contínua não é natural para uma mente treinada no automático. Ela exige energia interna constante. Durante o dia, ele começou a perceber algo mais profundo. Quanto mais ele observava a si mesmo, mais ele via camadas que antes estavam escondidas. Não era apenas comportamento. Era a intenção por trás do comportamento. Era a emoção por trás da intenção. Era a crença por trás da emoção. E tudo isso acontecia em sequência rápida, quase invisível. Ele começou a entender que a mente não é simples. Ela é uma estrutura em camadas. E a maioria das pessoas nunca passa da superfície. Naquela tarde, algo pequeno aconteceu, mas teve um impacto interno significativo. Uma situação comum gerou uma reação automática quase instantânea. E por um segundo, ele quase foi engolido pelo padrão antigo. Mas agora havia algo diferente. Ele percebeu antes de agir. E esse antes era tudo. Ele não suprimiu a reação. Ele não lutou contra ela. Ele apenas não entrou nela. E isso mudou completamente o resultado interno. A emoção surgiu e perdeu força sozinha, sem narrativa, sem conflito, sem reforço. E ele entendeu algo novo. O automático não se sustenta sozinho. Ele precisa da sua participação para continuar existindo. Mais tarde, caminhando, ele começou a refletir sobre o que estava acontecendo com ele ao longo dessa jornada. E percebeu algo que o fez desacelerar por dentro. Ele não estava apenas mudando hábitos. Ele estava perdendo a dependência da reação. E isso não era leve. Porque por muito tempo, sua identidade tinha sido construída em cima de reagir ao mundo. Agora, ele começava a existir antes da reação. E isso criava um tipo de ruptura interna, não dolorosa como trauma, mas desconfortável como crescimento. Naquela noite, ele se sentou sozinho e percebeu algo que nunca tinha sido tão claro. Existiam duas versões dele coexistindo. Uma versão que queria controle imediato, conforto e previsibilidade. E outra que queria consciência, presença e construção lenta. E nenhuma delas desaparecia facilmente. Mas uma delas estava sendo alimentada com mais frequência. Ele entendeu que essa alimentação era o verdadeiro fator decisivo. Antes de dormir, ele fez uma pergunta diferente de todas as outras. Qual versão de mim eu estou fortalecendo sem perceber todos os dias? E dessa vez, ele não tentou responder. Ele apenas observou a pergunta existir dentro dele. Porque agora ele entendia. As respostas
não mudam a vida. As escolhas repetidas, sim. Nos dias que se seguiram, algo começou a ficar impossível de ignorar. Ele já não conseguia mais se enxergar da mesma forma de antes. Não era uma mudança emocional, nem uma fase passageira de motivação. Era uma mudança estrutural, na forma como ele interpretava a própria existência. O antigo ele ainda existia como memória, mas já não era mais o centro. Isso criava uma sensação estranha, quase paradoxal. Ao mesmo tempo em que ele se sentia mais consciente do que nunca, também sentia que não tinha mais como voltar a ser totalmente inconsciente. Como se um limite invisível tivesse sido ultrapassado. Naquela fase da jornada, ele começou a perceber algo ainda mais profundo. Não era mais sobre controlar pensamentos isolados, mas sobre sustentar um novo tipo de identidade em construção. E identidade não muda de forma instantânea. Ela se reestrutura, e toda reestruturação gera instabilidade temporária. Em uma manhã comum, ele acordou com a mente mais silenciosa do que o normal. Não havia aquele fluxo intenso de pensamentos automáticos como antes. Havia espaço, um espaço estranho, quase desconhecido, e nesse espaço ele percebeu algo importante. Quando o ruído mental diminui, o que sobra não é vazio, é percepção. Ele começou a notar coisas que antes não percebia, pequenos impulsos surgindo e desaparecendo, microdecisões sendo tomadas antes mesmo de virarem consciência, padrões emocionais se formando e dissolvendo em segundos. E isso o fez entender algo essencial. A maior parte da vida humana acontece antes de ser percebida. E essa percepção mudou tudo. Durante o dia, ele se viu novamente diante de situações simples. Mas agora, essas situações não eram mais neutras. Elas eram campos de observação. Cada resposta automática era uma possibilidade de queda. Cada pausa consciente era uma possibilidade de reconstrução. E ele começou a perceber que não existia neutralidade. Ou você alimenta o automático, ou você alimenta a consciência. Não há meio termo real. Em um momento específico da tarde, algo interno ficou ainda mais evidente. Ele percebeu que certas emoções não vinham apenas de acontecimentos atuais, mas de interpretações antigas repetidas tantas vezes que já pareciam naturais. Isso trouxe uma compreensão mais profunda. Não é o que acontece que define você, é o significado que você automaticamente atribui ao que acontece. E esse significado não era fixo, era treinado. Ele começou a perceber que, ao mudar o intervalo entre estímulo e interpretação, ele mudava completamente a experiência da realidade. E isso começou a gerar um tipo novo de liberdade interna. Mais tarde, caminhando sozinho, ele teve uma reflexão mais intensa do que as anteriores. Ele percebeu que já não era mais a mesma pessoa que iniciou essa jornada. Não porque havia alcançado algo externo, mas porque havia perdido a inocência do automático. E isso não era leve. Porque perder o automático é perder uma antiga forma de existir. Naquela noite, ele sentou em silêncio e percebeu algo que o fez ficar imóvel por alguns minutos. Ele não estava mais tentando mudar sua vida. Ele estava atravessando uma transição de identidade. E transições de identidade não têm retorno simples. Ele entendeu que agora existiam duas forças internas, uma tentando preservar o antigo padrão de funcionamento e outra tentando sustentar a consciência recém-despertada. E essa disputa não era externa, era contínua. Antes de dormir, ele fez uma pergunta mais profunda do que todas as anteriores. O que em mim ainda quer permanecer inconsciente? E pela primeira vez, ele não buscou uma resposta imediata. Ele entendeu que essa pergunta não era para ser respondida, era para ser observada ao longo da vida. E nesse momento, algo ficou claro dentro dele. Ele já não estava apenas mudando.
Ele estava se tornando irreversível para o próprio passado. Nos dias seguintes, ele começou a sentir algo que não conseguia mais ignorar. O passado ainda existia dentro dele, mas já não tinha mais o mesmo poder de atração. Era como se uma parte da sua consciência tivesse atravessado uma linha invisível, e depois disso, o caminho de volta deixasse de ser natural. Não era rejeição ao que ele foi, era apenas impossibilidade de retornar à ignorância anterior. E isso trouxe uma estranha mistura de clareza e responsabilidade. Ele percebeu que a verdadeira mudança não acontece quando você aprende algo novo, mas quando você já não consegue mais fingir que não sabe. E esse ponto tinha sido ultrapassado. Em uma manhã comum, ele acordou e por alguns segundos ficou apenas observando a própria mente. Não havia urgência, não havia caos, não havia aquela antiga necessidade de entender tudo imediatamente. Havia apenas presença. E pela primeira vez, isso não parecia esforço, parecia estado natural. Mas ele sabia, não era natural, era construído. Durante o dia, ele percebeu algo que fechava um ciclo interno da sua jornada. As situações externas continuavam acontecendo da mesma forma de sempre. As pessoas continuavam reagindo. O mundo continuava acelerado. Os problemas continuavam surgindo. Mas algo fundamental havia mudado. Ele não estava mais dentro do fluxo automático da mesma forma. Ele estava observando o fluxo. E isso mudava tudo. Em um momento específico do dia, algo pequeno aconteceu. Uma situação trivial, que em outro tempo teria gerado reação imediata. Mas agora, antes da reação surgir, havia consciência. E nesse instante, ele não precisou lutar. Ele apenas escolheu não entrar. E isso foi suficiente. Sem drama, sem esforço excessivo, sem conflito interno prolongado. A reação simplesmente perdeu continuidade e ele entendeu algo definitivo. O automático não precisa ser destruído. Ele só precisa deixar de ser seguido. Mais tarde, caminhando sozinho, ele teve uma última reflexão que parecia resumir toda a jornada até ali. Ele percebeu que não existia mais uma vida antiga esperando por ele. A vida antiga só existia se ele voltasse a ser o antigo observador. E isso já não acontecia da mesma forma. Ele havia mudado o ponto de onde enxergava a realidade. E mudar o ponto de observação muda o mundo inteiro. Naquela noite, ele sentou em silêncio e percebeu algo que não era emoção, nem pensamento, nem conclusão apressada. Era compreensão profunda. Ele não tinha se tornado alguém diferente do mundo. Ele tinha deixado de ser completamente governado pelo mundo. E isso por si só já era irreversível. Antes de dormir, ele não fez mais perguntas. Não porque não havia dúvidas, mas porque ele entendeu que algumas respostas não são encontradas. São vividas. E enquanto fechava os olhos, uma última consciência permaneceu ativa dentro dele. Não existe retorno para quem viu o funcionamento da própria mente com clareza suficiente. E naquele instante, não havia mais luta. Não havia mais busca, apenas continuidade. E pela primeira vez, ele entendeu em silêncio absoluto: o futuro não chega até você. Ele é o reflexo do nível de consciência que você sustenta quando ninguém está olhando. Depois daquele ponto, algo diferente começou a acontecer com ele. A transformação deixou de parecer um processo em andamento e passou a parecer uma nova forma de existência já instalada. Não havia mais aquela sensação de estou mudando. Havia apenas eu estou aqui. E isso era profundamente diferente. Nos primeiros dias dessa nova fase, ele estranhou o próprio silêncio interno. Não porque a mente tivesse parado de pensar. Ela ainda falava, ainda sugeria, ainda tentava conduzir narrativas, mas porque agora ela não dominava mais o espaço inteiro da consciência.
Era como se ele tivesse aprendido a não ocupar tudo com a mente, e isso abriu espaço, espaço para observar, espaço para escolher, espaço para não reagir imediatamente, mas acima de tudo, espaço para sustentar presença. Em uma manhã comum, ele percebeu algo sutil, porém poderoso. O mundo não havia mudado nada para acompanhá-lo. Não havia sinais externos de evolução. Não havia confirmações visíveis. Não havia recompensas imediatas. E isso trouxe uma compreensão importante. A consciência não é validada pelo mundo externo no começo. Ela é sustentada em silêncio. E esse silêncio no início pode parecer ausência de resultado, mas na verdade é construção invisível. Durante o dia, ele começou a perceber algo ainda mais profundo. Antes, ele acreditava que precisava vencer a mente antiga. Agora ele entendia que não se trata de vitória, se trata de desidentificação. A mente antiga ainda surgia, mas já não definia quem ele era. Ela sugeria, ele observava, ela insistia, ele não seguia automaticamente, e esse simples espaço entre impulso e ação começou a redefinir sua realidade interna de forma contínua. Em um momento específico do dia, ele se viu diante de uma situação que antes teria gerado reação imediata. Um desconforto leve, uma frustração pequena, algo quase irrelevante. Mas agora, esse tipo de situação não era mais trivial. Era treinamento. E ele percebeu o impulso surgir, mas dessa vez, algo dentro dele não se moveu junto. Ele apenas observou. E ao observar sem se fundir com o impulso, algo novo aconteceu. A intensidade emocional não cresceu. Ela diminuiu. Naturalmente, sem esforço. E ele entendeu algo que mudou profundamente sua compreensão da mente. A emoção não tem força própria constante. Ela precisa de identificação para continuar viva. Mais tarde, caminhando sozinho, ele começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido desde o início da jornada e percebeu algo que o fez desacelerar por dentro. Ele não era mais o mesmo observador de antes. Não porque havia acumulado conhecimento, mas porque havia mudado o lugar de onde observava. E isso muda tudo. Antes, ele observava a vida a partir da reação. Agora, ele observava a vida a partir do intervalo. E esse intervalo era onde tudo realmente acontecia. Naquela noite, ele sentou sozinho e percebeu algo que não vinha como pensamento, mas como compreensão silenciosa. Ele não estava mais tentando construir uma nova vida. Ele estava aprendendo a não perder a consciência dentro da vida que já existia. E isso era muito mais profundo do que qualquer objetivo externo. Antes de dormir, ele fez uma última reflexão interna. Se eu permanecer consciente por tempo suficiente, o que dentro de mim simplesmente deixará de existir sem luta. E pela primeira vez, ele não sentiu necessidade de resposta. Porque agora ele entendia. Algumas coisas não são resolvidas, são dissolvidas pela presença contínua. E naquele silêncio, ele já não estava mais se tornando alguém. Ele estava permanecendo. O que ele descobriu não veio como um momento de glória. Não houve explosão, não houve aplausos, não houve confirmação externa. Pelo contrário, o final dessa jornada começou exatamente onde a maioria das pessoas acredita que nada está acontecendo. No silêncio. Um silêncio tão profundo que pela primeira vez não parecia vazio. Parecia presença. Ele já não buscava mais respostas como antes. Não porque todas as respostas haviam sido encontradas, mas porque ele entendeu algo que muda completamente a relação de um ser humano com a própria vida. As respostas que realmente transformam não estão fora, estão no nível de consciência que você sustenta enquanto vive as perguntas. E isso mudou tudo. Durante muito tempo, ele acreditou que o futuro financeiro, o sucesso, a liberdade estavam em algo externo. Uma ideia, uma oportunidade, um método,
uma virada de sorte. Mas agora ele via com clareza brutal que tudo isso era consequência, não causa. A causa sempre foi invisível. A mente, os pensamentos, as crenças repetidas, a forma como ele interpretava o mundo antes mesmo de agir no mundo. E essa compreensão não veio como teoria, veio como experiência acumulada. Ele lembrou de todas as vezes em que reagiu automaticamente, todas as vezes em que acreditou em pensamentos limitantes sem questionar, todas as vezes em que confundiu emoção com verdade, todas as vezes em que desistiu antes mesmo de tentar de verdade. E pela primeira vez, ele não sentiu culpa, sentiu clareza, porque culpa prende, mas clareza liberta. E nessa clareza, ele entendeu algo que jamais poderia ignorar novamente. O seu futuro financeiro nunca foi decidido pelo dinheiro. Sempre foi decidido pela forma como sua mente responde à realidade. Ele caminhava agora sem pressa, mas com presença. O mundo ao redor continuava o mesmo, mas a relação dele com o mundo havia mudado completamente. Antes, ele vivia dentro dos pensamentos. Agora, ele observava os pensamentos dentro dele. Antes, ele reagia ao mundo. Agora, ele percebia o mundo antes de reagir. E essa diferença, aparentemente pequena, era, na verdade, a linha que separa repetição de transformação. Ele começou a entender que a maioria das pessoas não está presa por falta de oportunidade. Está presa por falta de observação. Porque quem não observa a própria mente, repete a própria mente. E quem repete a própria mente, repete a própria vida. E então veio a compreensão mais profunda de todas. O dinheiro não segue esforço. O dinheiro segue padrão mental. Não o padrão do dia, mas o padrão repetido, o padrão silencioso, o padrão invisível, o padrão que decide como você pensa quando ninguém está te observando. E isso não pode ser fingido. Ele percebeu que disciplina não era apenas ação repetida, era consciência repetida, e que prosperidade não era apenas construção externa, era reorganização interna. Em uma das últimas noites dessa jornada interna, ele se sentou sozinho, sem distração. Não havia mais urgência, não havia mais desespero de mudança. Havia algo mais raro: maturidade mental. E ele percebeu algo que fechava o ciclo de tudo o que viveu até ali. Não existia mais uma versão dele antes, tentando alcançar uma versão depois. Havia apenas um processo contínuo de consciência sendo sustentado no presente. E isso era tudo. Ele não era mais alguém tentando mudar sua vida. Ele era alguém aprendendo a não abandonar a própria mente para o automático. E nesse instante, ele entendeu a lei que nunca tinha sido ensinada diretamente, mas sempre esteve presente em silêncio. A lei mental não é algo que você descobre. É algo que você pratica até se tornar irreversível. E então, pela primeira vez, ele viu o futuro de forma diferente. O futuro não era uma linha distante. O futuro era o reflexo direto do estado mental que ele escolhia sustentar agora. Não amanhã, não depois, agora. E isso carregava um poder assustador. Porque significava que cada pensamento ignorado, cada impulso não observado, cada reação automática estava moldando silenciosamente o destino financeiro, emocional e pessoal dele. Mas também significava outra coisa ainda mais poderosa. Cada momento de consciência era uma reconstrução. Ele olhou para tudo o que havia vivido como se finalmente pudesse ver a totalidade da própria jornada. E entendeu, não foi uma história sobre dinheiro, não foi uma história sobre sucesso. Foi uma história sobre controle interno, sobre consciência, sobre o momento em que um ser humano para de viver dentro da própria programação e começa a observar quem está programando sua vida. E naquele instante final, ele compreendeu algo que não precisava mais ser explicado. Você não atrai o que deseja.
Você atrai o que você sustenta mentalmente sem perceber. O silêncio ao redor parecia mais profundo agora, mas não era vazio. Era completo. E pela primeira vez, ele não sentiu que estava tentando mudar o futuro. Ele sentiu que o futuro já estava respondendo à mente que ele estava se tornando. E essa era a verdadeira lei, a lei invisível, a lei que ninguém vê, mas todos vivem, a lei mental que define seu futuro financeiro.